o tema do nosso culto e também o tema do nosso sermão é esse que está na tela. Cristo faz novas todas as coisas. Vamos falar junto? 2, 3, já. Cristo faz novas todas as coisas. Então, Apocalipse nós já lemos, eu vou ler rapidamente, os irmãos acompanham. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez em Tua presença estamos em oração para pedir que o Teu Espírito fale conosco. Repreenda, Senhor, em nome de Jesus, toda vaidade, carnalidade e distração. Que os nossos olhos, ouvidos, nosso coração esteja voltado para ouvir, atender à Tua vontade. Convença-nos, Senhor, nesta noite do pecado, da justiça e do juízo. Transforma-nos, renova-nos, aperfeiçoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Bem, esse texto aqui é um texto belíssimo. Nós estamos aqui vendo o momento do clímax da história. Nosso pastor está pregando sobre Apocalipse e eu resolvi também trazer esse texto em Apocalipse justamente porque nós estamos trabalhando essa temática de forma assim até espontânea e orgânica, de que Cristo renova as coisas para a gente. Cristo transforma a nossa vida, renova a nossa vida, faz novas todas as coisas. E aí em Apocalipse, nesse trecho, no verso 5, a gente já leu como divisa, a gente vê isso. A gente vê Cristo dizendo assim: eis que faço novas todas as coisas. É importante entender que o livro de Apocalipse ele não é um código enigmático, também não é apenas uma previsão de algumas coisas que vão acontecer, mas ele é algo que está totalmente conectado à história, é a revelação de Jesus, e não é apenas a revelação de Jesus de maneira aleatória, sem propósito, mas é uma revelação de Jesus triunfando, vencendo todas as coisas, vencendo o sofrimento, vencendo a história da humanidade. Você pensa, grande coisa não, o que será o fim dessa história? É isso que a gente precisa entender. E aqui então nós vemos uma revelação poderosa. Qual será o seu destino? Qual será o meu destino? Você já parou para pensar? Qual vai ser o meu fim? Se é que eu terei fim? Existe um fim? Entende? Você já parou para pensar nisso? Você pode estar pensando, a gente pensa muito no agora. A gente pensa no futuro assim, daqui a pouco. Os mais velhos um pouco, que estão casados aí com filho, pensam assim na aposentadoria talvez, mas a gente tem que pensar no todo. E só quem consegue mostrar isso para a gente é Jesus, porque ele tem o governo de todas as coisas. Aqui nós vemos então João diante de naturalmente uma visão, e essa visão de Apocalipse, que até o nosso pastor está esmiuçando um pouco com a gente nesse mês, ela vai descrever algo poderoso, a soberania de Deus. Você fala assim, pô, grande coisa, eu escuto de falar toda hora que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Ele reina. Meus irmãos, falar e pregar e saber disso, e isso acontecer de fato, é fundamental.
A gente só está aqui porque Deus está reinando. A gente só está aqui porque Deus é soberano e governa. A gente só existe por causa disso. A gente só existe por causa disso. E aqui no capítulo 21, a gente vai encontrar o momento final, o clímax final, um novo céu e uma nova terra. Aqui a gente vai ver a redenção atingindo seu ponto máximo. A história do pecado terminando. E uma eternidade gloriosa se inaugurando. Para quem? Para o povo de Deus. Tem alguém no portão? Se alguém puder me ajudar? É só apertar ali, ó, botãozinho ali que abre o portão. Na fechadura, tá? Não precisa nem do controle, mas quem está com controle, ótimo. E aqui, meus irmãos, então voltando aqui, a gente tem esse momento fundamental, o clímax da história, o clímax da redenção. O dia pelo qual nós todos almejamos, o momento pelo qual nós todos clamamos e o momento que nos sustenta. Mas agora, nesse momento, eu vou me ater ao versículo 1, do versículo 1 até o 8. Como a gente leu. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar, por favor. Veja o primeiro ponto aí. No verso 1. Cristo renova toda a criação. Então viu um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Aqui nós estamos vendo uma expressão novo céu e uma nova terra. O que significa isso? Significa que esta terra aqui será renovada. Que a criação que geme com dores de parto, que anseia e sente essas dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, nesse dia, nesse momento, a criação de Deus vai parar de sofrer. É isso que está aqui. Novo céu, uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Tem gente que acha que vai morar no céu, né? E quem não está com Jesus vai para o inferno. Esse momento de morar no céu e daqueles que não creem em Jesus irem para o inferno, esse é o momento ainda aqui, em que há uma história a se desenrolar, há uma história a se concluir. Há um mundo dos mortos, sim, na classe Quem é o Homem tu aprende isso. Quem quiser ir lá, você vai saber isso. Há o mundo dos mortos, e nesse mundo dos mortos é o inferno, as pessoas que estão ali sem Jesus, aguardando o julgamento. E há o paraíso. Paraíso, que é também conhecido como seio de Abraão, é um lugar em que Jesus falou para o ladrão da cruz, o ladrão que se humilhou e se arrependeu e creu em Jesus. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aqui não é isso. Aqui é depois disso. Aqui é depois que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aqui, então, é depois que o mundo dos mortos, o Hades, o inferno, devolve os seus mortos, assim como também o paraíso vai devolver, e todos ressuscitarão em carne para esse momento aqui. O momento em que Cristo renova todas as coisas, elimina a presença do pecado. Isso é importante. Primeiro, se fosse importante, não estava na Bíblia, mas eu digo é importante porque isso é o nosso alvo, isso é o nosso conforto, é o nosso consolo. Meu amigo, você pode estar passando problemas. Eu quero dizer uma coisa para você, nem todos os problemas Jesus vai resolver aqui. Nem todos os problemas ele vai curar e solucionar aqui. Vai ser nesse dia, um novo céu e uma nova terra. Então é preciso olhar para esse dia e adquirir do próprio Deus e da palavra e na ação do Espírito Santo condições de suportar. Suportar a luta, suportar o sofrimento. Nós estamos ainda vivendo o tempo do primeiro céu e da primeira terra. Mas naquele dia em que o primeiro céu e a primeira terra passaram, há um novo céu, uma nova terra, uma nova criação. As dores vão passar. E aqui diz, o mar já não existia. A ideia de mar aqui pode ser uma descrição dentro da criação mesmo, da realidade nova, mas também significa a ideia de separação, a ideia de tribulação, a ideia de sofrimento, a ideia de profundidade do mar e de perigo, tudo isso já não existe mais. Segundo ponto.
Se Cristo renova toda a criação, mais do que isso, Cristo habita entre o seu povo. O objetivo de Deus, quando Jesus, ali falando com os discípulos, falando que voltaria ao Pai, prepararia morada, essa morada é aqui, nesse momento. Novos céus e uma nova terra. E aqui os versos 2 e 3 a gente vê qual é a morada. Vi a cidade santa, João escrevendo e relatando, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Aqui nós vemos que a nova Jerusalém não é apenas física, é física, mas ela tem algo mais profundo do que a realidade física, que é belíssima. Mas ela representa uma comunhão total com o Senhor, a presença de Deus no nosso meio, o acesso total a Deus, o fato de que poderemos um dia ver o Senhor face a face. Talvez vocês pensem assim, isso é uma coisa muito distante. Eu não sei, pode acabar agora, Jesus pode resolver voltar e a coisa acontece agora. Ou pode acabar para você, basta você morrer. Você morreu, a coisa acabou. Né? Então assim, a gente não sabe quando isso vai acontecer, pode ser imediatamente, um piscar de olhos, pode ser daqui a um tempo, o fato é que não está distante, pode até ser distante na matemática, na cronologia, realmente pode demorar, estamos há 2000 anos aguardando isso, a igreja, pode durar mais 2000 anos, pode durar 2 anos, pode durar 2 dias, até isso acontecer, mas essa realidade, que nós olhamos para frente cronologicamente como algo que pode ser distante, mas também cronologicamente algo que se aproxima a cada dia, que diminui a distância a cada dia, e espiritualmente já está entre nós. Essa é a realidade, e nos sustenta nos dias de hoje. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é isso, é que a gente possa vislumbrar as coisas do céu e do alto, assim como o apóstolo João, para que a gente possa suportar os dias de hoje. Suportar uma pessoa que você não se relaciona bem, eventualmente você vai perdoar, mas nunca vai se relacionar bem com ela. Você nunca vai confiar totalmente nela. Acontece. Nunca vai ser perfeito. Suportar um diagnóstico médico de uma doença até incurável. Suportar, eu diria, um laudo médico ou psicológico, ou sei lá o que, de psiquiatra, um laudo dizendo que você tem uma certa, está na moda isso aí, uma certa necessidade específica. Precisa até de mediador. Está na moda mesmo, meu Deus. Estou achando que tem muito problema para pouca gente, inclusive. Tem muito laudo para pouca pessoa. Mas assim, bem, recebeu esse laudo, confie no Senhor. Vai confiar em quem? No seu psicólogo, no seu médico, no seu pastor? Não, nesta realidade que não vai falhar. Poxa, pastor, meu laudo é de alguém que já está fora da realidade. Eu vou sonhar com um negócio. Não, esta é a realidade. Esta é a realidade. Você não está fora da realidade. Você não está sonhando. Isso está presente hoje para nos sustentar. Vislumbrar, ter a certeza da Nova Jerusalém. Ter a certeza de que as coisas já passaram. Ter a certeza nos sustenta. A nossa esperança não é uma esperança, como dizem aí, a última que morre. Nossa esperança é uma certeza real. A nossa esperança é Jesus Cristo, que morreu, assim como a esperança é a última que morre. Jesus não é o último que morre, Jesus foi o que morreu e ressuscitou. E aqui o verso 3 diz, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Aqui ele está dizendo o seguinte, a habitação de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O alvo do Senhor, no seu momento máximo da história, da culminância da história, é estar conosco, habitar conosco, para a glória dele e para o nosso bem. Esse dia está chegando. Esse momento está chegando. A promessa do Senhor de habitar conosco vai se cumprir aqui nesse dia. E Cristo, então, mostra, isso fica claro que Cristo veio para nos reconciliar com o Pai ao ponto de sermos uma família e habitarmos com Ele. Querido, imagina você habitar
na mesma mansão, na mesma casa, no mesmo ambiente, na mesma realidade que seja, do Senhor Deus. Essa reconciliação que Cristo veio operar, ela é dessa forma. Não é uma paz, ó, estamos com paz, não vou para o inferno, está tudo certo. Não, não, não. Nós somos agora dessa realidade, desse reino. E esse reino que hoje é espiritual, está entre nós, será visível. Ele vai habitar entre nós. Terceiro ponto, nós vemos ali, ó. Cristo remove toda dor e sofrimento. Agora tu fica animado, né? Eu já estou animado. Quando eu li esses primeiros versículos, eu já fiquei animado. Novos céus e nova terra. A habitação de Deus entre nós. Uma cidade preparada e uma cidade santa, uma nova Jerusalém, uma cidade que é de Deus, preparada para a gente habitar com Ele, aqui, nessa criação nova, transformada, renovada, sem a dor, sem o sofrimento. É maravilhoso. E aqui ele explica como funciona. Então, diz aqui, ele, verso 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A lágrima de hoje vai ser encerrada. Portanto, o que eu digo para você, chore, chore bastante. Fala com Deus que está doendo. Fala com Ele o que está incomodando. Fala, pede, implora, mas com a certeza de que nesse dia não haverá mais choro. Aí alguém pode falar assim, isso aí é conto de fada. Meu amigo, se isso aqui é conto de fada, então toda a nossa fé é conto de fada. Se você não acredita nesse dia, você não pode acreditar em mais nada do que veio antes. Aí eu até recomendo você a crer. E não querendo crer, então siga o seu caminho, viva esse mundo aí do jeito que você quiser. Porque nós só estamos de pé aqui como igreja e prostrados diante do Senhor espiritualmente, nós só estamos de pé porque um dia Ele vai enxugar a nossa lágrima. Toda a lágrima. E o João continua dizendo assim, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, a antiga realidade já passou. O sofrimento humano vai ser totalmente erradicado da nossa existência, irmãos. Você sabe o que é isso? Você está sentado aí, só de estar sentado, você já está desconfortável. Isso é sofrimento humano. Só de o vento estar meio quente, você já está com calor, isso é desequilíbrio. Você já está sofrendo alguma coisa só de estar aqui. Só de existir, só de nascer. O sofrimento humano. E isso porque a gente está aqui tranquilo, de boa. Fora os momentos de tribulação que vem. Uma morte na família. Uma enfermidade, como eu já falei aqui. Uma briga, uma confusão. Nunca tem paz na minha casa. O sofrimento vai passar. Sim, venha para Jesus e pare de sofrer na eternidade. Mas resista o sofrimento até chegar o dia. Sim, você vai parar de sofrer. Eu não vou pregar dizendo assim, ó, você vai sofrer, você vai morrer, vão te perseguir. Não, isso tudo vai acontecer. Mas um dia vai acabar. E um dia você vai receber a recompensa de suportar o que suporta por Jesus. Eu tenho conversado com jovens, com adolescentes, eles me trazem problemas para ajudar a discernir. Quando eu abro a Bíblia orienta sempre a mesma coisa. Busque o Senhor, peça a Ele, clame por Ele, vamos lá. Se for um pecado, arrependa-se, coloca diante dele, um pecado que você cometeu, se conserta e vai e não peques mais. Se for um pecado que outro cometeu, perdoe e vamos até ele, vamos resolver, vamos conversar. Mas muitas vezes é algo que não tem solução imediata. Aí a palavra é assim, olha, um dia isso vai ser resolvido. Mas Deus não prometeu que ia resolver hoje. Como que a gente faz? É por isso que existe essa palavra. Se você está na busca de se libertar do sofrimento hoje, eu quero dizer para você que nós já somos livres. O sofrimento não nos prende. O sofrimento não nos governa. O medo não nos controla. O pecado não é nosso dono.
Mas a presença do mal é só nesse dia. Precisamos aprender a suportar. Talvez você fale assim, até quando eu vou aguentar essa dor? Talvez você queira dar fim à sua vida. Faça isso. Faça isso e o seu sofrimento vai só continuar e aumentar. Você quer acabar com o sofrimento? Quer? Confie no Senhor. Busque essa realidade aqui. Que essa realidade entre no seu coração e mude você. Tem vezes que Deus não vai fazer a tempestade parar. Não esqueça do episódio lá de Pedro andando sobre as águas. Esse episódio é muito interessante. Porque a gente canta aquela musiquinha do Pedro, Tiago e João no barquinho, que ali acalma o vento e tal, fica tranquilinho. Mas esse outro episódio, em que o pessoal estava ali no barco e de repente eles veem uma alma penada que é Jesus, de repente é Jesus, e Jesus fala, sou eu, e eles ficam assim, pô, aí Pedro fala, se é tu, manda eu ir aí. Aí ele vai. Ele vai. Jesus não acalma a tempestade. Jesus não manda o vento parar nessa hora. Jesus não manda ficar nada calmo. Só fala, vem no meio da tempestade. Vem no meio da confusão. Vem. E ele só conseguiu ir porque ele creu naquela palavra. Naquela palavra. Não é outra palavra, na palavra dele, de outro. Naquela. E ele, enquanto ele creu naquela palavra, ele andou por cima da tempestade, da confusão. E aí teve uma hora que ele para de olhar para Jesus. Ele olha para o vento, para a confusão. É como se você parasse de olhar para Jesus e olhasse para o diagnóstico da doença, para a briga na sua casa, na sua família. Às vezes é a briga dentro da igreja. A sua insatisfação com as coisas da igreja até. E você começa a olhar para as confusões. E você olha para as confusões e não olha mais para Jesus. Aí não tem como vencer. Ali Jesus ensinou que basta confiar nele, olhar para ele, apontar para ele, direção a ele. Tudo se resolve sem se resolver. Você anda sobre as águas, mesmo que tenha tempestade. Eu não sei o que isso significa na minha, na sua vida, na tua realidade. Se você vai ser curado ou não. Eu acho que isso se aplica mais de uma forma, eu vejo, de que Deus nem precisa me curar e te curar se você estiver doente. Se Ele quiser curar, Ele cura. Quantas vezes a gente ora e as pessoas são curadas? E as vezes que não são curadas? Ah, Jesus não fez. Jesus não cuidou. Jesus não livrou. Jesus não está governando. Jesus não fez. Jesus está fazendo o que Ele quer. Porque Ele é rei. Ele é soberano. Ele governa a história. A gente precisa aprender isso. Tem gente pregando por aí que Jesus vai te curar todo dia, toda hora. E se não curar, e fala mesmo, se não curar, ó, faltou fé. Se não curar, porque Ele não quis. Jesus não precisa da nossa fé para curar. Ainda que Ele diga, tua fé te salvou, tua fé te curou. Ele é o Salvador, não a nossa fé. Tem gente fazendo isso com pessoas que oraram para alguém ser curado no leito de morte. E não foram, teoricamente, parece que não foram atendidos, não foram ouvidos. Mas Deus ouviu. Mas no propósito dele era para não curar. A gente precisa entender a realidade espiritual. Ah, isso é o discurso fácil. Isso é o discurso fácil para dizer que quando Jesus cura ainda está tudo funcionando na religião, porque a religião tem que funcionar. Não é isso não. A gente vê Jesus não curando aqui na Bíblia. A gente vê. Então, se a gente vê Jesus não curando na Bíblia, assim como vê Ele curando, Ele vai continuar fazendo o que Ele sempre fez. Ele tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso você entender esta realidade. O sofrimento um dia vai ser totalmente erradicado. Mas não é hoje. Ainda não é. Nós estamos vivendo o tempo do já está consumado. Já. Mas ainda não acabou. Ainda não. Quarto ponto. Cristo garante a nova vida. E é por isso que a gente tem que estar firmado nessa realidade. Ele garante. É a divisa que a gente leu. Primeiramente a divisa. Aquele que estava sentado no trono disse. Quem estava sentado no trono, queridos? Jesus.
Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou aqui: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Querido, nós estamos diante de um texto em que o Senhor falou: escreva, porque estas palavras são dignas de confiança, essas palavras são verdade, essas palavras são poderosas. Eu estou fazendo novas todas as coisas. Ele está fazendo. E não acabou. Um dia vai acabar, mas hoje ele está fazendo. Pode parecer na sua vida que não está fazendo muita coisa, mas ele está fazendo novas todas as coisas. Prova disso: você não é uma nova criatura? Ah, não sei, pastor. Ah, então aí realmente, teu caso é outro. Você precisa de Jesus, então, de conversão. Mas se você já entende, já entregou sua vida para Jesus, você é uma prova de que ele está fazendo novas todas as coisas. E a nossa oração para a juventude é viver uma nova realidade. Uma realidade em que a gente aponta para esse momento. A gente vive motivado, norteado, guiado, a nossa bússola aponta para essa direção. E quando a gente olha para essa direção, querido, a gente não olha para o sofrimento mais. A gente se compadece, ajuda, quando é com a gente suporta, porque a gente está olhando para Jesus. Essa palavra é linda até um determinado momento aqui. E vem um alerta. E esse alerta vai chegar para a gente. Olha o verso 6. Disse-me ainda, está feito. Olha que interessante. Estou fazendo, agora está feito. Estou fazendo, está feito. Essa é a realidade da igreja. Jesus não falou na cruz, está feito, está consumado. Ali o consumado significa até um termo de uma negociação, de uma venda, de uma propriedade, de um negócio concluído. Está concluído, está pago, está sacramentado aquele negócio. Aquela pena que tinha que ser paga, aquele preço que tinha que ser pago. Está consumado, pagou. Aqui em Apocalipse ele falou: estou fazendo, agora está feito. E ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por que Jesus fala: está feito e estou fazendo? Porque para quem é o princípio e o fim, para quem é o alfa e o ômega, para quem é infinito, está tudo feito. Mas para nós que não conseguimos ver a eternidade, ele está fazendo. Nós pedimos: Senhor, nos ajuda. Antes da gente pedir, já está feito. Mas ele ainda assim nos ouve e está fazendo. Como que isso funciona? Não funciona. Nós somos aqui presos ao tempo. Deus está fora do tempo, governando o tempo, controlando e guiando todas as coisas. O quinto ponto e último. Cristo chama todas as pessoas para uma nova vida. Veja o que fica registrado aqui, palavras dignas de confiança e verdadeiras. Primeiro: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. No verso 6, o Senhor Jesus disse que quem tiver sede, ele tem água para dar. Água da vida. Eu não sei qual é a sede que você tem, mas se você é de Jesus, você não pode ter sede, porque Jesus tem água, água da vida. Se em algum nível você está com sede, é preciso refletir se você realmente é de Jesus e já bebeu dessa água. Porque quem já bebeu dessa água não tem mais sede. Quem já bebeu dessa água, por mais que precise de coisas nesse mundo para resolver, para a vida, um monte de coisa, não sente falta de nada. Não fica se lamentando por muita coisa. Jesus está dizendo aqui hoje para mim e para você: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ah, pastor, mas eu sou da igreja. Tá bom, que bom que você é da igreja, mas já matou a sede em Jesus? Acho que não, pastor. Não sei. Eu estou
não me sinto pleno, satisfeito, não entendo isso. Eu estou sempre correndo atrás de alguma coisa, buscando alguma coisa. E quanto mais eu busco, seja o que for, no pecado ou em outras coisas, menos satisfeito eu fico. É preciso aprender a se satisfazer em Jesus. Essa água da vida, ela só sacia aquele que é nova criatura. Ela só sacia aquele que está sendo renovado por Jesus. Ele só sacia aquele que está sendo feito novo em Jesus. Realmente, se você não foi feito novo em Jesus, você pode estar querendo ir embora agora. Você pode estar querendo procurar um bloco aí fora aí para fazer alguma coisa. Ou se você não curte bloco, você vai curtir aí um negócio virtual, seja lá o que for. Você não curte nada disso, vai já entrar no computador, num joguinho lá, vai ficar lá e lá mesmo fica falando besteira lá. Eu não sei. Talvez você seja mais maduro, aí você está buscando saciar a sua sede num casamento. Que você está namorando, noivando, vai ter um casamento, vai saciar a sede. Não vai. Não vai. Isso aqui me faz lembrar de quem? Daquela conversa que João, que escreveu também. Jesus conversando com a samaritana no poço, lembra? Ali Jesus falou que aquela água que ela ia toda hora pegar naquele poço, ele tinha uma água que ela não ia precisar mais ficar pegando ali. E ele ali falou para ela que ele era o Messias. Querido, aquela água que ela recebeu e depois contou para todo mundo lá em Samaria, aquela água está disponível hoje. O verso 7 diz assim: ao vencedor. Quem é o vencedor? Sabe quem é o vencedor? O vencedor é aquele que não desiste. Você foi chamado para ter paciência. Fruto do Espírito, paciência. Lembra dessa parte? Paciência. Paciência não é aguentar o irmãozinho chato, não. Paciência é ser vencedor. Paciência é não desistir dele, do chato, sim. Não desista dele. Mas não só dele, não desista de você, pecadorzinho também. Ele não desiste de você, né? Você também não desista de você. Paciência é continuar. Paciência é assim, poxa, fui na igreja, eu sei que eu recebi uma palavra abençoada lá, fui cheio de coração aberto, pô, me estressei com o pessoal da igreja. Aí o que você faz? Dane-se todo mundo, vão embora, vai todo mundo pro inferno, vai embora também. Você faz isso, né? Se não faz da boca para fora, faz da boca para dentro, né? É pior ainda até. Meu querido, seja na igreja, seja aqui, às vezes aqui mesmo tu já não gostou do que você ouviu. Eu não sei. Sabe o que a palavra de Deus diz? Não desista. Ao vencedor, aquele que não desiste de você. Você pode ficar chateado, por fulano fez isso comigo. Claro, ele é pecador. Ele vai fazer isso com você mesmo. Tá certo? Não. Mas como a gente fica indignado que fulano faz isso comigo, né? Mas engraçado, por que a gente não fica indignado que fulano fez isso comigo e isso ofende a Deus antes de me ofender? Porque mostra que nós somos egoístas. É por isso que casamentos dão errado. É por isso que compromissos são desfeitos. Parcerias são canceladas. É por isso que amizades são concluídas. É porque a gente fica indignado com o pecado do outro contra a gente. Mas não fica indignado que o pecado primeiro é contra Deus. No dia que você ficar indignado pelo outro e por você também, por você, o que você faz, que aquilo que o outro faz e o que você faz é contra Deus, aí você persevera, aí você entende, aí você continua. Porque Jesus, ainda que indignado, perseverou por mim e por você. Jesus orou, passe de mim esse cálice, faça isso. Senhor, passa de mim esse cálice de suportar essa galera. Não gosto de ninguém aqui nesse acampamento, quero que todo mundo morra. Tem gente que tá assim, nesse nível. Quero que todo mundo desapareça. Quero saber, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Me obrigaram a vir aqui. Sabe o que você faz? Senhor,
É mesmo, todo mundo é pecador, mas primeiro ele é pecador contra o Senhor. O que o Senhor faz com o pecador? O Senhor joga no inferno? Joga, mas antes, pega essa, joga. Mas antes, o Senhor tem um plano para salvar o pecador. Me ajuda a viver essa realidade. Uma realidade em que não joga diretamente no inferno, primeiro salva, primeiro dá oportunidade. Me ajuda a dar a oportunidade ao meu irmão para não pecar contra mim, não pecar contra o Senhor. Me ajuda a dar oportunidade ao meu irmão para ele ser parecido com o Senhor. Me ajuda, Senhor, a dar a oportunidade a mim mesmo. Porque estou mais preocupado com o meu irmão e não conserto o meu problema. Quando Jesus fala lá, né, daquela questão da trave. Está preocupado com uma coisinha pequenininha no irmão. E aí tem um trambolho no teu olho e você não quer resolver. Fica indignado com uma coisinha de nada que teu irmão fez contra Deus. É isso que Jesus falou. E contra você também. Mas aí quando você olha para você, tu tá pior do que ele, tu tá mais lambuzado que ele, e você finge que não viu. Aquele que persevera não olha dessa forma. Aquele que bebeu da água da vida, aquele que tem a perspectiva da eternidade, aquele que almeja novos céus e uma nova terra, aquele que tem certeza dessa realidade, que essa realidade já está presente espiritualmente e um dia será presente materialmente. Aquele que está nessa realidade, não na realidade carnal, terrena, escravo, olhando para o inferno, olhando para o chão, olhando para si, não para Cristo. Aquele que está assim é chamado na Bíblia de vencedor. E ao vencedor, verso 7, herdará tudo isto que já foi falado. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Alguém diz assim, todos são filhos de Deus. Não, o vencedor é filho de Deus. Só o vencedor. E se você lembrar de textos como mas em Cristo nós somos... Ih, até deu branco, misturei 2 versículos. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ah, lembrei. Em Cristo nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia fala que a gente é vencedor. A Bíblia está falando que a gente é vitorioso. E quando ela fala tudo isso, ela fala que a gente é vencedor, vitorioso, porque Cristo foi vitorioso primeiro. E trilhou um caminho de vitória para a gente seguir. E exige de nós, sim, uma perseverança. Mas uma perseverança sustentada pela água da vida, pela visão da nova cidade, da nova Jerusalém, de novos céus e uma nova terra, da certeza do governo, do reinado de Jesus, da certeza que ele renova, Cristo faz novas todas as coisas. O vencedor vai herdar tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem é cristão é chamado a perseverar até o fim. Desistiu, não é vencedor, não é cristão, é derrotado, é impostor. Depende de quem? Depende de Jesus. Ele que faz novas todas as coisas, depende dele. Mas ainda que dependa dele, é preciso perseverar. Quem vai garantir o sucesso da perseverança? O Espírito Santo, que produz em nós o fruto. E dentre as características do fruto, a paciência, que é a perseverança. Então você tem que lutar? Tem. Na força de quem? Do Espírito, do Senhor. E aí vem o alerta, verso 8. Para a gente terminar com uma mensagem bonita. Termina com o alerta. Mas os covardes, os que não perseveram, né? Os que não venceram, os derrotados, ó. Os covardes, quem é o covarde? É aquele que tem medo? Não, porque todos nós temos medo. É aquele que é dominado pelo medo. Aquele que faz o errado por causa do medo. Aquele que não faz o que Jesus apontou para ele fazer, por causa do medo. Os covardes, os incrédulos, aquele que ouve essa palavra e fala que saco, eu só queria tomar banho de piscina. Meu irmão, vai tomar, vai ter um monte de tempo para tomar banho de piscina. Você é um incrédulo. Os depravados, depravado aqui, tem a ver com, não só com imoralidade sexual, mas tem a ver com aquele que é caído, decaído no pecado. O cara está entregue para qualquer pecado, ele está escravo do pecado. Os assassinos, talvez aqui ninguém seja,
Não que eu saiba, né? Não seja. Mas no coração somos, né? Muitas vezes, né? Meu irmão, se você soubesse quantas pessoas eu já assassinei só na minha mente. Aí você, esse cara é um serial killer, entendeu? Sério mesmo. Os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, todo o tipo. Todo o tipo. Sabe aquilo, pastor, mas essa também. Ah, mas essa aqui, também, essa também. Ah, mas o celular, também. Não, mas eu só pensei, também. Pô, a imoralidade sexual. Os que praticam feitiçaria, que é da carne, não é do demônio. Imagina se fosse do demônio, ele que seria o culpado, não você. Aqui, você é culpado, nós somos culpados da feitiçaria, da carne. A gente quer adorar o capeta, o demônio, quer adorar a criatura, mas não quer adorar o Criador. Os idólatras e todos os mentirosos. Os mentirosos são todos nós, né? Que falamos assim, não, estou tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bem, mentiroso. Tá tudo bem? Não, tô resolvido. Resolvido nada, querendo matar todo mundo, tá com raiva, tá cheio de pecado. Entendeu? Os mentirosos, aqui, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Isso aqui é assim, um retiro legal, né? Lago de fogo. Não é não? Esta é a segunda morte. Aqui está dizendo o seguinte: é um contraste entre os vencedores e os perdedores. Aqueles que rejeitam Jesus não vão ter parte na nova criação. Eis que faço novas todas as coisas. A criação não tem culpa de nós, mas nós temos culpa. Então, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, já sabemos disso. E quem não está em Cristo? As coisas velhas continuam. Eis que nada se fez novo. São lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Pastor, como é que é esse lago? Não sei, não fui nem quero ir. Mas o que eu posso dizer, vai ter fogo mesmo? Vai ter enxofre? Olha, o que eu posso dizer é que deve ter, provavelmente terá. E ainda que não tenha, porque é uma realidade também espiritual e simbólica, será tão sofrido como se você fosse lançado num lago de fogo que arde com enxofre. Arruma um lago de fogo, faz uma experiência. Entendeu? Que arde com enxofre, tiver preparado, aí você se joga lá. Não faça isso, não faça isso não. Aí você vai ter uma noção do sofrimento que é, né, eterno nesse sofrimento. Na verdade, o que significa isso é ser lançado numa realidade de total afastamento de Deus. E vai sofrer como se fosse isso. Total afastamento de Deus. Hoje, ainda que você não seja crente, preste atenção nisso. Ainda que você não seja crente, você não está totalmente afastado de Deus. Sério, sério. É sério. Esse totalmente, esse 100% afastado de Deus. A Bíblia não fala que a gente está destituído da glória, mas Ele não te deu vida. Você não tem a imagem e semelhança de Deus, ainda que não seja crente? Tem, arranhada, corrompida, dominado pelo pecado, todo enrolado por causa do pecado, cheio de culpa, vivendo uma vida toda torta. Quem não é de Jesus está assim. Mas você está vivo, com chance de arrependimento ainda, com oportunidade de redenção. Então Deus não se afastou 100% de você. Agora, nesse dia, 100% de afastamento de Deus. Quem permanecer a vida terrena inteira nessa condição e não observar os momentos em que Deus se aproxima de você, te dá a oportunidade, aí Deus vai falar, acabou. Agora, 100% de afastamento. Aí vai doer, igual o lago de fogo e enxofre. Se vai ter o lago mesmo, só na hora a gente vai saber. Tem gente que diz que tem. Tem estudioso que diz que não tem. Qual é a minha opinião? Não vou dizer. Por quê? Porque nós não estamos na aula de EBD. Vai na minha EBD que você vai saber. Fiz um versinho bonito aí. Entendeu? Aqui não é hora para isso. Aqui é só para dizer o seguinte: vai doer. Igualzinho o lago de fogo e enxofre. Totalmente afastado de Deus. O que eu quero dizer para você é que ainda que você não seja de Jesus, não tenha se entregue ainda para Jesus, está afastado de Jesus mesmo. Você está destituído da glória de Deus. Está sim. Mas ele não se afastou 100% de você ainda. Ainda tem uma chance para você. Passa e termina. Vou falar rapidamente.
Pode passar. 3 lições para você. Primeiro, confie que Cristo faz novas todas as coisas. Pastor, você é tão bobo, né? Falar confia. 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 Tá na mão, o pessoal fala confia. 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 Ué, confia. Nisso vale a pena confiar. Nisso Jesus falou assim, escreve, a palavra é verdadeira, é digna de confiança. Confia. Confia. Quando tiver naquele momento mais difícil do pecado, da dor, do sofrimento, de tentar querer se matar, ou então só quer aparecer, mas também quer aparecer para fazer coisa errada. Eu não sei qual é o teu nível de suicídio, se é um suicídio real ou um suicídio para chamar atenção. Mas ainda que seja, você tem uma dor, você tem um sofrimento, você tem um incômodo, você não é doente. Desculpa, você não é. Você é pecador. Você é pecador. E a solução, mas se for doente, eu não sou médico, eu não vou cuidar dessa parte. Eu cuido da parte do espírito. E o teu espírito não está doente, teu espírito está morto. Precisa de ressurreição. Não tem um remédio, tem assim, confie. Entrega essa vida para Jesus. Confie. Confie. Segundo ponto. Desenvolva uma vida de comunhão com Jesus. Você que já confia. Quem confia, continua. Persevera. Caminha com Jesus, em comunhão com Jesus. Não adianta sair desse portão e ir embora para ir pegar o primeiro bloco aí, sei lá o quê, ou não pegar bloco nenhum e aprontar sem bloco, porque a gente não precisa nem de bloco, né? Bloco é só um pretexto. Tem um monte de gente aqui que não vai para bloco, nunca foi, e está pecando pior do que o pessoal que está no bloco. O que eu quero dizer é o seguinte, não dá para ter uma vida dizendo que confia, canta, aleluia, não sei o quê. Na verdade, tem uns que nem isso, né? Chega aqui, todo arrastado, minha mãe que me jogou aqui dentro. Entendeu? Eu não sei. Como é que tu tá? Foi jogar aqui dentro, trancar a porta, não deixa sair não, hein? Mas ainda que você em algum nível confie em Jesus, quem confia em Jesus, quem confia que Cristo faz novas todas as coisas, desenvolve uma vida inteira, dinâmica, uma dinâmica de vida, todo dia de comunhão com Jesus, comunhão de orar, buscar e ler a palavra, ouvir a palavra não incomoda, por mais que seja difícil permanecer acordado em alguns momentos. A palavra não incomoda. Agora, se o tempo inteiro a palavra te incomoda, a palavra, ela te espeta. Quer dizer que você está em oposição a essa palavra, então você não confia. Então você não tem comunhão com Jesus, você não foi feito nova criatura. Ah, pastor, mas que é isso? Eu já sou até pregador. Não sei se tu é pregador, se tu é cantor, ou se tu é um jovem legal que está na igreja. Eu só sei que se você está o tempo inteiro em oposição, você não é de Jesus. E sabe o que Jesus falou para o opositor dele chamado Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Tem uma parte que algumas versões da Bíblia tem, outras não. Mas como Paulo repete esse testemunho dele em Atos, num outro momento lá em Atos 26, aparece Jesus falando assim para Paulo. Dizendo assim, eu vou falar na linguagem de jovem, não vale a pena dar murro em ponta de faca. Jesus fala isso, recalcitrar contra o aguilhão, é o que está escrito. Não vale a pena dar murro em ponta de faca. Aquele que é opositor a Jesus está lutando uma briga injusta, uma briga perdida, que você está usando um soco, uma mão, um punho. E Jesus está com a lança com você assim, ó. Acabamos de ver no culto jovem, nos 2 últimos aí, que Jesus, para quem não crê nele, Isaías e Romanos, Jesus é uma pedra de tropeço. Ele vai te fazer tropeçar nesse lago de fogo e enxofre. É ele que vai te lançar lá, não é o diabo não. O diabo vai ser lançado lá. Tu não vai cair na mão do diabo, está na mão do diabo aqui. Quando acabar a hora, acabou para todo mundo, para todos os pecadores, o diabo também. E vai ser todo mundo lançado lá. Você vai fazer natação na lava do diabo, não. Na lava de Jesus. Vai sofrer lá. Do lado do diabo. O diabo do teu lado, você olhando para ele, achando que o diabo ia governar você. Não, o diabo está lá sofrendo do teu lado. Poxa, está falando um negócio sério do inferno. Mas está na Bíblia. Inclusive, Jesus falou mais sobre inferno do que sobre céu. Minha palavra para você é: confie sim. E se confia, desenvolva uma vida. Porque se não tem uma vida, não confia. E se não confia, não foi renovado, não foi feito nova criatura. Última palavra. E se você não consegue desenvolver uma vida de comunhão, você viu que não confia, abandona o pecado. Abandona o pecado e seja renovado por Jesus.
Ah, pastor, que palavra dura, eu queria me alegrar. Então, vamos tratar isso para a gente se alegrar de verdade? Não vai ser melhor? Você quer se alegrar igual o pessoal se alegra lá fora? Todo mundo tá feliz. Vamos todo pro inferno. É o que está acontecendo ali fora. Nós fizemos essa programação para que você tenha uma opção nesse final de semana e tome uma decisão. Eu não quero o inferno. Eu quero novos céus e uma nova terra. Pode jogar no final aí. Quando o pastor dança, fica tão legal, até perco o sono. Eu sei. A gente apela de vez em quando, né? Eu não posso, gente. Eu dando aula, eu sou outra pessoa, mas pregando eu não aceito, não consigo. Não vou ser pastor comédia. Estou de saco cheio de, desculpa a palavra, de saco cheio de pastor comédia. Pastor comédia está falando aí que Jesus me salvou, não queria ser salvo. O cara está falando aí na internet. Pastor comédia, sabe quem é que eu estou falando, né? Não, foi no podcast aí. Pastor super comédia, era engraçado pra caraca, todo mundo, vou chamar para pregar na igreja. Jesus me salvou, nem queria ser salvo, agora eu tenho que obedecer ele. Não tem nada, você não tem que obedecer nada, e ele não te salvou. Se você está falando isso, é porque ele não te salvou. Ai, que raiva que me deu quando aquele cara falou isso. Meu Deus do céu. Eu não tenho uma comédia para você. Eu, como professor, sou até mais comediante. Até para aprender matemática. Mas para aprender a palavra de Deus não dá para fazer comédia, não. Ainda mais uma passagem dessa que está dizendo que o vencedor herda todas as coisas. E aquele que é covarde, homicida, etc., assassino, não sei o que, está tudo aqui, imoral, depravado. Esse é o perdedor. Esse vai para o lago de fogo e enxofre. O evangelho é uma boa notícia. Mas é uma boa notícia depois de uma má notícia. O evangelho inteiro é o contraste de uma má notícia sendo derrotado por uma boa notícia eterna da salvação em Jesus. Eu não consigo fazer piada com isso, por mais que de vez em quando eu faça um troço engraçado aqui. Eu não consigo encenar uma coisa divertida, porque o sofrimento das pessoas não é divertido, porque o pecado não é divertido, por mais que pareça. Eu não proponho para vocês nada divertido. Eu proponho para vocês têm a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. O evangelho propõe isso. Existe a vida e a morte. Você quer o quê? Não dá para falar de vida e morte. Vida e morte. Não dá. Não dá para sair no bloco. Vamos evangelizar. Não dá. Não dá. Não estou falando de quem evangeliza. Eu estou falando, a gente precisa de Jesus. O cara não evangeliza o ano inteiro. Aí ele quer evangelizar no bloco. Aí ele quer sair para evangelizar. Meu amigo, deixa quem está pregando pregar. Você precisa de Jesus. O cara não sabe falar nada, abrir a boca, não sabe nada, não estudou, não vai no EBD. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Queridos, o que a gente leu aqui, Cristo é o centro da história. Ele é o rei vitorioso que renova todas as coisas. A nova criação que ele fala aqui, que ele mostra aqui, diz que está fazendo, ela é uma realidade futura, mas também uma realidade agora. Ele pode transformar a sua vida, a minha vida hoje. Senhor, você pode falar assim, Senhor, eu só peco. Eu não consigo parar de pecar. Só de você falar com o Senhor, você já está sendo liberto. Só de você assumir quem você é para Jesus, você já está sendo transformado. Você já pode hoje desfrutar, experimentar dessa transformação, dessa renovação. Você pode experimentar hoje do poder que restaura a sua vida. Esse poder não é apontando apenas para um dia que virá, mas ele aponta para um dia que já veio, Jesus na cruz do Calvário. Aponta para o dia de hoje e também, naturalmente, para o dia que virá.
O evangelho tem um poder atemporal. E quando você diz que não consegue, você já está indo bem. Porque esse é o primeiro passo. Você não consegue. Só que eu quero falar para você, Jesus está fazendo novas todas as coisas. Agora, Ele consegue. Ele já está operando em nós. Ele já está operando no meio, por meio da gente, inclusive. Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, como eu já falei várias vezes aí do pessoal do bloco e tal, do carnaval, a gente pode olhar e lamentar pelo mal, ver a dor que acontece nisso tudo, e está todo mundo doente, sofrendo por causa do pecado, e rindo, e dizendo que está feliz, dizendo igual esse pastor comediante que disse que não pediu para ser salvo. Realmente, a gente não pediu mesmo e nem consegue pedir. No dia que eu quiser Jesus, não tem como eu querer Jesus. Você acha que você quis Jesus? Ele achou que queria Jesus. Na verdade, ele disse, eu não queria Jesus. Ele acha que Jesus foi nele, e ele não queria, e agora ele está, agora eu estou fazendo valer, porque a minha vontade, eu não queria. Meu amigo, se ele está fazendo valer a vontade dele que ele não queria, é que Jesus não foi lá. Jesus não foi nele. Porque quando Jesus vai na tua vida e na minha vida, Ele faz novas todas as coisas. A minha preocupação, a minha oração, o meu anseio, eu diria até nesse sentido, é o meu medo. Eu tenho medo de não ver vocês no céu. De não ver vocês no céu. Eu tenho medo. Eu tenho medo de que o meu ministério seja o ministério de Isaías. Não queria que fosse. E acho que não é. Espero que não seja. Em que Isaías pregou para um povo que não ia ouvir, que não ia entender. Ninguém ia se converter. Não é isso que eu estou vendo, graças a Deus. O que eu quero ver, eu quero me encontrar com você lá. Eu quero ter essa certeza. Só que não tem como ter essa certeza. Eu tenho de mim. Você tem que ter de você. Nós estamos num ambiente que nós temos tranquilidade para falar essas coisas e da forma que dá para falar. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Ele cura seu coração. Você está doente? O seu psicólogo falou que você está doente? Tá legal, então tá bom. Então você está doente. É isso? A briga é essa? Então tá legal. A Bíblia fala que você é pecador. A Bíblia não fala que você é doente, mas tá bom. Então você está doente? Porque o médico falou que você está doente? Jesus cura. Jesus cura. Jesus trata. Você quer se matar? Posso te dar uma sugestão? Suicida, legal? Faz igual Jesus. Morre na cruz por alguém. Vai morrer de qualquer jeito? Vai fazer qualquer coisa para aparecer, para dizer que acabou, para acabar a dor? Eu entendo, está doendo. Então morre por alguém. Faz valer. Morre por alguém. Morre pelo teu irmão. Ah, vocês não foram na classe certo ou errado? Então estou fazendo a propaganda. Certo ou errado tem uma disciplina ali, uma matéria ali que fala suicídio. E existe um suicídio. Olha o que eu estou falando. Os pais vão ficar doidos comigo. Existe um suicídio. Pega só esse corte, né? Existe um suicídio. Meu Deus. Existe um suicídio que é louvável. Existe um suicídio que é excelente. É o suicídio heróico. É o suicídio sacrificial. Os maridos são chamados para se sacrificar por suas esposas. Nós, como irmãos, somos chamados para morrer pelos nossos irmãos. E Jesus, de fato, isso não foi então um suicídio pecaminoso, obviamente. Isso foi um sacrifício. Jesus morreu por inimigos, nós aqui. Você que tem lutado contra a tentação do suicídio, eu quero te convidar não para viver e desistir de se suicidar. Não vou fazer esse convite.
Aí teu psicólogo vai falar, eu quero te convidar para você se suicidar. Do jeito que Jesus fez. Jesus não precisava morrer. Jesus não precisava se entregar por ninguém. Entregue-se por Jesus em primeiro lugar. Entregue-se por alguém. Pastor, despertou um gatilho em mim. Isso aí é coisa de psicólogo. Isso não é coisa de pastor. Despertou um gatilho? Controla o gatilho no nome de Jesus. Governa esse gatilho aí no Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não é criança? Você foi chamado para morrer por Jesus e por seu irmão. Como nós devemos viver essa realidade? Você não vai se matar amanhã aqui, não é isso que eu estou falando. Vou falar de novo, não faça isso. Mas você vai viver disposto a se entregar por inteiro por alguém. E se precisar morrer literalmente, você está pronto. Isso quer ser de Jesus. Pastor, eu quero ser missionário. Não morre por ninguém, como é que vai ser missionário? Missionário tem que estar pronto para morrer. Eu pensei que missionário viajava pelo mundo todo. Não, isso aí é passeio, férias, turismo. Missionário não é isso não. Sabia que eu sou missionário? Eu queria ir para longe. O máximo que longe que Deus me levou foi no bairro que eu nasci. Eu já tive planos para ir para a Índia, para a Espanha. Tudo combinando, tudo funcionando. E Deus assim, não é. Não é. A palavra é, morra. Onde você está, morra por Jesus, morra pelo seu irmão de forma espiritual. Esteja com a prontidão de morrer de forma física, se preciso for. Como eu vou saber que é preciso? Você vai saber. Tem nada a ver com tua loucura de suicídio. Tem nada a ver com isso. Você vai saber. O martírio, para não dizer que eu não falei, é um dom do Espírito Santo, que só se usa uma vez, obviamente, porque vai morrer. Mas é um dom do Espírito Santo. Só no poder do Espírito Santo que alguém pode, diante da morte, escolher Jesus, mesmo que custe a sua própria vida. Só o Espírito Santo faz isso. Você não está de frente de uma fogueira, você não está de frente de um caldeirão de óleo quente, você não está de frente de uma guilhotina, de uma forca. Você só está de frente para a vida sofrida que todo ser humano tem, e você não tem o pior problema do mundo. Você é comum, eu sou comum, todo mundo é comum aqui. Não adianta querer dizer que você tem, você não entende o meu caso. Seu caso é igual de todo mundo, desculpa. Mas Jesus entende. E Jesus entende até a diferença que a gente não vê, que é igual de todo mundo, mas Jesus vê a diferença. A palavra é essa. Ao vencedor herdará todas essas coisas. Mas ao que perder, ao que desistir, ao pecador, lago de fogo. Já que você quer morrer, alguém aqui possa estar querendo viver essa realidade pecaminosa terrível do suicídio, abra a mão do pecado e morra por alguém, e morra por Jesus. Se você não é crente, só vou dizer mais uma vez, entregue a sua vida para Jesus. O convite está aberto, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Existe água para beber hoje. E você que diz que é crente, ou tem certeza disso, viva essa realidade com esperança e testemunho. Certeza todo dia. Olhando para o alvo, que é Jesus, olhando para o dia da Nova Jerusalém, da Cidade Santa, morrendo para você, morrendo por Jesus, morrendo para o seu irmão, tudo isso de forma espiritual e com a prontidão de se entregar por inteiro mesmo. Você pode viver assim. Se você tem Jesus, você pode, porque Ele faz novas todas as coisas. A nossa fé, queridos, não é vã. Ela não é uma fé à toa, que você vai ter fé e no final vai ver que não valeu a pena. Vale totalmente a pena. Sabe por que vale a pena? Porque a gente serve um Deus que cumpre as suas promessas. Ele diz, escreva estas palavras, escreva, porque estas palavras são verdadeiras.
A mentira está na boca do pecado, do mal, do mundo, do anticristo. Mas a verdade está na boca de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente sabe que a nossa fé não é vã, porque a gente serve um Deus fiel, que cumpre as promessas, que faz novas todas as coisas. E que então o Senhor nos fortaleça, nos dê graça para vivermos essa esperança. Graça para vivermos confiando e firmados nessa esperança, irmãos. Fidelidade. Ele é fiel e que a gente seja fiel também a Ele. Até o dia da nova Jerusalém. Até o dia dos novos céus e terra. Que Ele possa nos dar graça para viver isso. Até a gente chegar no dia que a gente vai ver o Senhor face a face. Em que não vai haver mais choro. Em que não vai haver mais dor e lamento e tristeza e vontade de morrer. Ou qualquer outra coisa. E prisão do pecado, não vai haver. Quando esse dia chegar, a gente vai se alegrar por toda a eternidade e vai experimentar a totalidade, a plenitude da glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Nós vamos orar, encerrar o nosso culto. Eu não vou cantar, não vou chamar ninguém aqui à frente. Raquel já teve um momento de orar por vocês. Minha oração é apenas que essa palavra alcance o seu coração. Nós vamos passar 24 horas aqui, aqueles que vão dormir, aqueles que não vão dormir retornarão amanhã, a maioria, né, provavelmente, a gente sabe quem é que não é. E que esses dias não sejam apenas para brincar, ainda que a gente vá brincar. Não seja apenas para esquecer do sofrimento lá de fora, que retiro não é isso. A gente se retira da tentação do pecado, mas a gente não se esquece do que tem lá fora. A gente está sendo renovado para sair por aquelas portas, por aquele portão ali, e viver uma realidade que vença o mal que está lá fora. Vamos ficar de pé, vamos orar.